Boa noite a todos, mais um encontro e um grande prazer revê-los. Estamos aqui hoje, já ingressando na parte final para a nossa primeira avaliação, onde nós vamos estabelecer regras específicas a respeito do Estado como pessoa de direito internacional. Eu gostaria, em primeiro lugar, de informar a todos que, a partir de quinta ou sexta-feira, estou devolvendo e corrigindo os trabalhos avaliativos que foram elaborados e que, em virtude disto, vocês, na próxima aula, poderão discutir, se quiserem, os pontos relativos às questões que forem consideradas corretas. Muito bem, pessoal. Vamos à luta, vamos à frente. É um semestre difícil, um semestre complicado, mas que eu, na verdade, cada vez mais sinto um grande interesse em estar convosco e poder trocar experiências, porque eu também aprendo com vocês, né, a respeito de questões básicas do ensino e questões vinculadas especialmente ao direito internacional. Bom, pessoal, nós, numa primeira esfera, analisamos a questão relativa a teoria geral do direito internacional público. E quando eu falei da teoria geral do direito internacional público, eu estou me referindo estruturalmente à ideia de elaborar aquelas definições, as fontes do direito internacional e uma análise mais contemplativa relativamente à mais importante das fontes, que são os tratados internacionais. Ok? Na última aula, nós fizemos uma remissão a respeito das relações entre o direito interno e o direito internacional, e, portanto, nós estamos aqui concluindo uma parte importante da disciplina, que é exatamente a estrutura da parte geral do direito internacional. Na aula de hoje, nós vamos analisar a questão, então, do Estado. Estado como pessoa de direito internacional. Como nós já vimos, pessoal, o Estado é a mais importante pessoa de direito internacional. Até mesmo porque a teoria pretérita, ou a mais antiga teoria, entendia que somente os Estados eram dotados de personalidade jurídica internacional e que, como tanto, nós estávamos sintetizando, talvez, por demais, a grande expressão do direito internacional, o que veio ser remodelado com o nascimento das chamadas organizações internacionais, que é o ponto que vai implementar e complementar os nossos próximos encontros. Mas hoje vamos falar do Estado. Em primeiro lugar, quando falamos do Estado, nós estamos aqui comentando acerca daquele sujeito dotado de plena capacidade jurídica. O sujeito dotado de personalidade jurídica, ou seja, aquele ente, né, que de características imateriais que se compõem de 3 elementos básicos, que são, na verdade, a estrutura de um direito do Estado. 1, o território. 2, o povo. E 3, o governo. 3 elementos básicos da teoria geral do Estado e que deve ser guardada por vocês como elementos complementares indispensáveis para o conceito. Quando falamos, então, que o Estado é pessoa internacional, nós estamos, de antemão, verificando que o Estado é pessoa internacional porque ele detém plena capacidade. E quando se fala em plena capacidade, estamos, na verdade, estabelecendo uma regra relativa à sua maturidade para exercício de direitos
e deveres, ou também chamado de obrigações. Direitos e deveres sintetizam a dotação desta personalidade jurídica internacional. Todo Estado nasce investido de muitos direitos, por exemplo, o direito à independência, o direito à soberania territorial, o direito à honra, o direito às comunicações, entre outros direitos. Mas, concomitantemente, ele também é um sujeito a quem a ordem jurídica atribui deveres. E dentre esses deveres, ou também chamado de obrigações, nós vamos encontrar o quê, pessoal? Nós vamos encontrar, por exemplo, o dever de não intervenção. E exatamente quando se fala em direitos, nós vamos verificar que concomitantemente, vai concentrar-se um recíproco dever. Assim, se o Estado tem o direito a ser independente, ele também terá o dever de respeitar a independência dos demais Estados. E como é que ele faz isto? Ele faz isso através de um dever específico denominado dever de não intervenção. Aliás, um dos mais importantes princípios do direito internacional. Nenhum Estado nacional soberano poderá intervir em território ou na jurisdição de um outro Estado. Qualquer Estado é um ser único, completo e investido de poderes dentro de sua própria estrutura. Qual é a estrutura do Estado? O seu território. E a quem se dirigem estas regras dentro deste território? Aos seus cidadãos e todas as pessoas que estejam dentro do seu território. E um terceiro fundamento, um governo que administre toda esta estrutura. Então, vejam, quando se fala que o Estado tem direitos, mas também tem deveres, nós estamos simplesmente sintetizando uma seguinte ideia. A todo direito corresponde um dever. A todo direito corresponde um dever. E quando eu falo que esta estrutura é uma estrutura que estabelece-se exatamente porque todos os estados do mundo são iguais em direitos e em obrigações. Todo estado tem direito ao desenvolvimento, ao progresso, independentemente do estado que nós estejamos nos manifestando. Todo estado é ser independente, ser soberano. Todo Estado é um ente que exercita o seu poder dentro de um vínculo que encontra paralelo apenas em estados idênticos a si mesmos. Nós temos hoje em torno de 194 a 196 estados que compõem a comunidade internacional. Nós, na verdade, estamos dizendo que estes 194 estados são iguais, são absolutamente iguais, têm os mesmos direitos e têm os mesmos deveres. E aí é que se dirige o direito internacional, porque é o direito internacional que estabelece estes direitos e estes deveres. Ok? Muito bem. Agora, quando se pensa em Estado, nós vamos pensar, existe um Estado, porventura, que tenha ou detenha mais autoridade do que outro Estado, se todos são iguais? E eu estou aqui a dizer a vocês que não, que é difícil, que é complexa a ideia de autoridade. Enquanto se diz que são iguais, nós vamos verificar que certos Estados, e até um número diminuto de Estados, exercem a autoridade sobre o resto da comunidade internacional.
Pegamos dois estados típicos que exercem autoridade internacional, ainda que indiretamente, os Estados Unidos da América e a China continental. Ora, estes dois estados têm como fundamento uma espécie de respeito às suas instituições próprias, o que é objeto, inclusive, de imitação por outros estados, que, na verdade, estabelecem a regra de que aquelas regras que lhes são ditadas pelas grandes soberanias são as regras que vão, em último ou em última instância, organizar a própria política e a própria economia mundiais. Então, vejam, por que dois estados, ainda que indeterminados, exercem autoridade e outros não a exercem? Porque este é um fundamento não vinculado ao direito propriamente dito. O direito, na verdade, só estabelece quais os direitos e quais os deveres. A autoridade é um ato de Estado que se vincula ao poder que ele consegue exercer sobre o resto da comunidade mundial. Vejam, por exemplo, que ao final da Segunda Guerra Mundial, sobrepuseram-se no sistema geopolítico do mundo dois estados básicos, os Estados Unidos, novamente, e a União Soviética. Uma união de estados que se reuniram sob a bandeira do comunismo soviético e que tinham um só partido político, um só presidente, um só administrador, e que, na verdade, comandava uma espécie de guerra com os Estados Unidos da América, que nós passamos a denominar, segundo a concepção da história, em Guerra Fria. Por que fria? Porque ambos exerciam tal força de direitos diante do mundo civilizado, ao ponto de serem eles os estados que determinavam a aplicação de suas regras para as demais comunidades internacionais. Assim, por exemplo, os Estados Unidos da América era um estado que exercia poder sobre a porção ocidental do mundo, enquanto que a União Soviética exercia poder sobre a porção oriental do mundo. E por isso nós chamávamos de um sistema bipolar. E por que, pessoal, bipolar? Porque, na verdade, essa bipolaridade estabeleceu uma regra política dupla, ou apenas duas mãos de trânsito, uma ideia capitalista e uma ideia comunista. Ou, se quiserem melhor, uma ideia socialista. Um sob a luz do capitalismo e da liberalidade, o outro sob a luz do socialismo e da estatização. Vocês viram que esta Guerra Fria comandou os destinos da comunidade internacional desde 1945, quando houve a partilha da Europa entre Estados aliados, sendo que Estados Unidos, França e Grã-Bretanha permaneceram na área ocidental, a União Soviética e todos os países do leste europeu que passaram a comandar a parte oriental da Europa como um todo, mas assim mesmo uma posição meramente bipolar. E assim era em relação aos demais países do mundo. Por exemplo, o Brasil incorporou-se à tese capitalista norte-americana e exerceu durante toda a sua vida política um estreito caminho pelo capitalismo. De qualquer sorte, qualquer revés dessa realidade em que algum Estado divergisse da política adotada pelo sistema norte-americano na área ocidental era visto como um país não
não adequado às necessidades políticas da região. Assim, por exemplo, Cuba, que se transformou num país que se afastou da política capitalista e começou, dentro do sistema ocidental, a utilizar-se de aspectos da política socialista. E por isso o grande conflito entre Estados Unidos e Cuba, né? Que, aliás, era apoiada também pela União Soviética. Muito bem, pessoal. Mas eu quero dizer a vocês que todos os estados que são sujeitos do direito internacional, e são, sem dúvida, os mais importantes sujeitos, eles, na verdade, se criam, eles se alteram em sua estrutura e, dependendo, se extinguem. É como um ser humano, nasce, se desenvolve e morre. Então, os estados que, eventualmente, tenhamos conhecido na antiguidade, hoje não mais existem, porque eles foram sucedidos por outros ou foram permeabilizados por políticas diversas que acabaram criando novos estados a partir do seccionamento daquelas políticas. Então, muito bem, pessoal. Aí vem a grande pergunta. Este processo histórico, este processo dinâmico que vivem os estados, certo? Fizeram com que, por exemplo, um grande império, o chamado Império Romano, chegasse ao ponto de comandar mais de 2 milhões de cidadãos em toda a Europa. Estes cidadãos europeus, e aqui eu boto Europa entre parênteses, na verdade, foram dominados pelos romanos, que conseguiram tomar conta ou invadir, trazendo para si todos os países europeus, vários países da África do Norte e alguns países do Oriente Médio, fechando a relação em relação ao próprio Mar Mediterrâneo, que, exatamente por ser tudo potencialidade de um império só, do romano, era chamado de Mare Nostrum, ou o nosso mar, porque tudo pertencia aos romanos. E vejam que Roma, na verdade, capitulou em várias ocasiões históricas e acabou se tornando uma pequena vila com algumas centenas ou poucas centenas de cidadãos, que, na verdade, determinaram o próprio esfacelamento de um país tão forte e tão grande. Esta é a história da humanidade. Vejam, pessoal, a própria União Soviética, que era composta por diversos estados unificados, a União Soviética acabou sendo o resultado de um só país, que é a Rússia, que hoje, na verdade, é o único país que ainda pode ser dado como exemplo maior, né, daquela antiga União Soviética, assim como a Ucrânia, a Bielorrússia, a Rússia Branca, entre outros países, o Cazaquistão, e esses países que, na verdade, estavam integrados na comunidade soviética e que se desfacelou, retornando todos eles à sua própria consistência, à sua própria existência. Assim, a Ucrânia, que era Estado anexado à União Soviética, acabou se tornando um país independente e soberano, independente do capitalismo, não, do socialismo soviético. Uma pergunta: como nasce um Estado? Em que momento um Estado nasce? Eu falei que esse fator invariavelmente é histórico, mas o que faz? Qual é o pressuposto para que exista um Estado? E eu já antecipo a vocês, pessoal, nós já falamos. Um Estado pode se reputar criado no momento em que nós lhe agregamos 3 pressupostos: um território,
um território que nós vamos chamar de fixo ou determinado, um povo permanente e um governo efetivo. Ora, nós temos aqui, nestes 3 elementos, a base fundamental do Estado. Em primeiro lugar, a base geográfica onde se localiza o Estado. Se vocês olharem o mapa do Brasil, vocês sabem quais são as suas linhas fronteiriças e com quem o Brasil faz limite, ou limites. Pelo leste, com o Oceano Atlântico, pelo sul, com a Argentina e Uruguai, e assim por diante. Nós temos na nossa mente a ideia do território. Embora este território, como está impresso no papel, ele é um território plano, e que demonstra, na verdade, apenas o que nós chamamos de solo, que é um dos elementos componentes do território. Não esqueçam que abaixo deste solo existe um subsolo, não é isso? Que também pertence ao Estado. E em cima deste solo, existem vários elementos aquáticos, ou as chamadas águas internas, que são os rios, as lagoas, etc. E mais do que isso, um mar territorial que compõe a estrutura do Estado, porque todos os estados que se estabelecem com fronteiras para os oceanos têm um mar territorial de até 12 milhas, disposição esta estabelecida pela Convenção da Jamaica, de 1982, que definiu que todos os mares territoriais de todos os estados teria a extensão de 12 milhas a partir da linha base do território litorâneo. Ora, olhando-se ou postando-se à frente do oceano, em terra firme, você olhando para o oceano, então pode imaginar que toda extensão até 12 milhas marítimas é extensão de propriedade do Estado, ou melhor dito, a área aquática do Estado. Portanto, pertence ao Estado e, como tanto, tem que ser respeitado nesta limitação por todos os demais países do mundo. E, finalmente, nós temos uma camada de ar que encobre o território nacional e que encobre todos os territórios nacionais, que é o espaço aéreo, que está sobre o nosso território. Todo este estudo acerca do território é tema de direito internacional público, porque nós teríamos, a rigor, embora com a redução do contexto do currículo, a gente não tenha muito tempo, nós teríamos que estudar qual a jurisdição do Estado sobre seu solo e subsolo, sobre o seu mar territorial, suas águas internas e sobre o espaço aéreo sobrejacente ao seu território. Vejam bem, nós estamos diante, então, de uma espécie de um cone. Imagine a figura de um cone invertido. Um cone invertido, onde a base mais profunda encontra-se no centro da Terra e que vai alargando-se, né? Não em círculo propriamente dito, mas de forma a perseguir as linhas de limites territoriais, certo? Até atingir o espaço aéreo sobrejacente. Então, aqui está, ou dentro deste espaço se encontra a limitação territorial do Estado, o local onde o Estado exerce seu poder, sua jurisdição, a sua lei. E que ninguém pode afrontar, eis que ela é única, ela é soberana, e os demais estados, se quiserem que respeitem os mesmos limites, deverá respeitar os limites alheios. Então, vejam,
Um território, uma população. Outro item importante no direito internacional é o estudo das populações. Pessoal, população de um Estado não são apenas os sujeitos nacionais que ali residem. Não são só os brasileiros natos, como nós referimos, ou seja, aqueles que nasceram no Brasil ou que são filhos de brasileiros. Na verdade, o habitante do território, a população, também se congrega de brasileiros naturalizados, ou seja, aqueles que, sendo estrangeiros, tornaram-se brasileiros, né? E mais do que isso, por todos os estrangeiros que residem ou que estejam, ainda que temporariamente, no território nacional. Ou seja, estes estrangeiros também estão subjugados e obrigados a respeitar a lei nacional. E isso em todos os estados que um sujeito se encontre. Quando o nosso amigo surfista que foi para a Indonésia foi pego no aeroporto da Indonésia com uma prancha de surf recheada de drogas, ele foi automaticamente preso, certo? Levado à prisão incomunicável e condenado posteriormente à morte, o que de fato foi implementado. Mas por que o Brasil não fez nada? Porque não é território brasileiro. O Brasil não pode mandar em território estrangeiro, ele não pode se intrometer, não pode intervir, a não ser que as regras que estabelecem os princípios básicos de direito internacional não tenham sido respeitados por aquele Estado. Então, o Brasil vai se interpor e vai diplomaticamente tentar resolver o revés. Ocorre que, no caso do surfista, este, na verdade, não só foi confesso quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes, como, na verdade, foi pego em flagrante delito. Foi pego num país estrangeiro onde existe pena de morte. O Brasil não admitiria, mas o Brasil não tem o que fazer aqui. Pelo princípio internacional de que ninguém pode intervir na jurisdição alheia. Não pode intervir na política estrangeira, não pode intervir na economia estrangeira, não pode tentar apossar-se de interesses estrangeiros. Assim sendo, nós estamos vendo que esta população é aquela que está dentro do nosso território. Inclusive aqueles que estão só como turistas, por exemplo, eventuais, ou uma população meramente transitória. Teríamos que falar ainda de um governo. O governo que é aquela investidura de poder dado a alguém pelo poder, em princípio, do povo, que vai administrar os interesses daquele território e daquele povo. Não é isso? Pergunta, Ana Carolina. Tens alguma pergunta? Não? Muito bem. Agora nós temos, então, toda vez que a gente observar a existência de um território, um povo e um governo, nós estamos diante da figura de um Estado. Ok? E nós acrescentaríamos aqui mais um elemento. O último elemento que vai determinar, aqui temos um Estado, que é a capacidade daquele Estado em relacionar-se com os demais Estados. O que é relacionar-se? Ser reconhecido por outros Estados. Ser visto como alguém que é, de fato, Estado. Nas mesmas condições e na mesma identidade como todos os Estados foram criados. Então, vejam, a capacidade de relacionamento deste Estado também é um elemento indispensável, porque quem não se relaciona internacionalmente
o que é um fato quase que impossível, porque você, para viver no mundo que nós conhecemos, tem que se relacionar, seja através do comércio, seja através da indústria, seja através da navegação, seja através da aviação, seja pelos sistemas informacionais, seja por todos os motivos do mundo, ninguém vive sozinho. Nenhum Estado é uma ilha no mundo sem seus correspondentes. Na verdade, o Estado tem que relacionar-se para se dizer: este é um Estado. Ele tem condições de se relacionar. É claro, pessoal, que esta relação se faz de várias modalidades. Esta relação pode ser amistosa. O Brasil é amigo da Argentina, o Brasil é amigo do Uruguai, o Brasil é amigo dos Estados Unidos, ou não manter uma relação com este Estado por motivos, por exemplo, políticos. O que os Estados Unidos, durante toda a sua vida de relação, impingiu ou determinou em relação a Cuba, em relação à União Soviética, em relação à Rússia. Então, o que nós temos aqui, o que nos consolida dentro da hipótese de relacionamento, é que todos, por bem ou mal, se relacionam. E se relacionam bem, são amigos, nós chamamos de são estados que mantêm relações diplomáticas, são estados amigos. Os estados que não mantêm relações diplomáticas são estados inimigos. Em princípio, esta é a ideia básica que eu gostaria que vocês guardassem. Esta capacidade de relacionamento, então, vai ser o quarto elemento da base fundamental para a criação de um Estado. Aqui está o nascimento do Estado. Eu vejo diante de mim um território pré-determinado, um povo que ali reside e um governo que o administra. E outra, eu vejo várias ligações deste Estado com outros estados da comunidade internacional. Ok? Muito bem. Como é que o Estado, na verdade, se incorpora ao sistema internacional? Como é que eu consigo fazer essa aproximação para dizer: você é um Estado e eu lhe convido a participar do meu clube? O meu clube é um clube de Estados, é o mundo, é a comunidade internacional. E eu estou vendo que você é um Estado. Você tem território, tem povo, tem governo e sabe se relacionar. Aliás, eu até já me relaciono, digamos, comercialmente com você, embora você seja recém-nascido. Como é que eu mantenho este ato de que se atribui a existência jurídica do novo Estado? Através de um ato que nós vamos chamar de reconhecimento de Estado. Reconhecimento de Estado. Ou seja, vamos imaginar que o Brasil, vamos nos, digamos, transportar para o Brasil colônia. Vamos nos transportar para o Brasil império. Quando o Brasil era império, principalmente no império até certa parte de Dom Pedro I, ele era um estado dependente de Portugal, todos sabem disso. Aliás, Portugal colonizou o Brasil. Portugal, posteriormente, foi considerado Reino Unido a Portugal, quando Dom João VI veio para o Brasil, fugido da Guerra Europeia, onde Napoleão lhe ameaçava invadir o Estado. E, quando Dom João retira-se do Brasil, deixa aqui seu filho. Este filho, Dom Pedro I, acaba, por um determinado ato de política local e de interesse próprio, criando a independência nacional. Mas não foi ele, através do brado da independência, que criou a nossa independência. Isso é um ato simbólico. Na verdade, Dom Pedro I teve que negociar pesadamente com Dom João VI a liberdade do Brasil como país independente.
E eu falo como independente aquele que tem os atributos que nós falamos de capacidade. Ou seja, capaz de exercer a sua soberania, a sua jurisdição e todos os atos de vida de relação. Então, vejam, quando se nasce um Estado, um outro Estado que já congrega-se na comunidade internacional vai dizer: você é um Estado, porque você tem um território, um povo e um governo. E eu consigo manter um relacionamento com você. Quando eu estou atribuindo a este outro Estado estes atributos, eu estou simplesmente dizendo, eu estou reconhecendo como Estado, ele atribui a personalidade jurídica de direito internacional para que você venha incorporar-se ao meu clube. E quando eu falo em clube, estou dizendo todo associado de um clube, né, só pode ser associado se estiver integrado dentro do clube. Né? Então, vejam, o clube que estou me referindo é a comunidade internacional. E esta comunidade internacional, toda vez que nasce um novo Estado, vai tentar puxar este novo sócio, né, para que ele congregue-se àquela mesma estrutura. Então, este ato é o que nós chamamos de reconhecimento de Estado. Veja, é um Estado que parte dos Estados que já existem e se dirigem ao Estado que nasceu, que está nascendo. Esta é a sua posição perante o direito internacional. Mas diríamos mais, independentemente do ato de reconhecimento, que seria um atributo para a existência do Estado, muitas vezes o que nós chamamos de a existência política de um Estado já ocorre, ainda que ninguém o tenha reconhecido, desde que ele, este ente que exerce a sua existência política, consiga defender a sua integridade, a sua unidade, consiga ter independência, consiga ter conservação, consegue se autoconservar, consiga ter prosperidade, consiga ter organização, consiga ter legislação de seus interesses, leis criadas para os seus cidadãos, consiga administrar os seus serviços, consiga criar uma jurisdição que estabelece as regras jurídicas e consiga ainda competência para criar os seus próprios tribunais. Ora, se o Estado tem todos estes atributos, evidentemente ele já é um Estado. Mas, à luz do direito internacional, indispensável é que, ainda que ele não tenha sido reconhecido, os outros Estados passem a reconhecê-lo exatamente por esses atributos. É uma fórmula indireta de reconhecer o Estado. Vamos adiante. Bom, quando se estuda em direito, pessoal, qualquer instituto, qualquer conceito de direito, qualquer figura do direito, nós falamos que o direito se compõe de atos ou fatos jurídicos. Atos ou fatos jurídicos. O ato, ATO, para que não haja dúvida, certo? Se difere do fato, que é ato com mais F, fato. Qual é a diferença entre um fato e um ato? Pela concepção que vocês têm. O que diferencia um ato de um fato? Por exemplo, se eu digo assim, o casamento, que é um instituto jurídico, é um ato ou é um fato jurídico? Posso ir adiante. A morte, que tem efeitos no direito, é um ato ou é um fato jurídico? Digo mais, um contrato de compra e venda é um ato ou um fato jurídico? Se vocês entenderem a diferença do ato e do fato,
vocês, na verdade, conseguem estabelecer a classificação de todos os institutos do direito. Assim, eu quero trazer a vocês uma noção bem clara e incontestável a respeito deste assunto. Certo? Qual é a noção? A noção de que ato, A-T-O, significa manifestação de vontade. Ou seja, alguém disse sim, alguém concordou que aquilo ocorresse. O fato, ao contrário, não é algo que se declara, é algo que acontece. E aí eu perguntaria de novo a vocês, o casamento é um ato ou um fato? Vocês, com certeza, vão me dizer, é um ato, não é isso? Por quê? Porque no momento que você manifestou pelo sim no casamento, você criou um ato jurídico. E se eu falar da morte? Eu estou falando de um fato. Ninguém manifestou a vontade de morrer, mas a morte ocorre. E ela tem efeitos para o direito. Agora, o que mais interessa para o direito são os atos jurídicos, ou aquela complexidade de situações em que se estabelece exatamente os conceitos do direito em cada um dos seus institutos, certo? Se eu falo de qualquer contrato, se eu falo do casamento, se eu falo da morte, se eu falo da sucessão, se eu falo de direitos de família, se eu falo de tudo isso, estou falando invariavelmente de atos jurídicos, com exceção do caso morte que eu dei erroneamente aqui no meio. Mas veja, quando falamos de reconhecimento de Estado, quem reconhece está praticando um ato ou um fato jurídico? Vamos imaginar que o Uruguai, vislumbrando o Brasil independente, disse: eu reconheço que no Brasil existe um território, um povo e um governo, e que o Brasil tem condições de relacionar-se, certo? Isso é um ato, não é? Porque ele disse sim, eu quero reconhecer. Então, veja, no momento em que a manifestação de um Estado estrangeiro dirigida a um Estado que está nascendo, eu vou dizer que este ato é um ato livre. O Estado estrangeiro só manifestará a respeito dele a partir do momento em que ele, por sua própria vontade, disser aquilo é um Estado. E eu tenho interesse em reconhecê-lo. E vejam mais do que um ato livre, ele é um ato unilateral. É um ato que se utiliza com a expressão de voz de um só Estado. Não precisa um grupo de Estados manifestar-se acerca disto, porque a unilateralidade do ato faz com que ele seja também livre. Então, esta é a primeira definição do ato de reconhecimento. É um ato livre e é um ato unilateral. E quando falamos em livre e unilateral, eu vou ler algumas passagens aqui para lhe falar se este ato livre e unilateral ele tem que tipo de efeito. Ou seja, uma outra atribuição estabelecida para o que chamamos ato jurídico de reconhecimento. O reconhecimento é um ato constitutivo ou um ato declaratório. Agora vocês devem ter incorporado uma dúvida atroz. O que é um ato constitutivo e o que é um ato declaratório, professor? Então, vamos ao esclarecimento. Vocês realmente não precisariam saber disso. Vocês sabem o que é declaração e vocês sabem o que é constituição. E perguntaria agora, usando o mesmo exemplo, o casamento é um ato constitutivo ou um ato declaratório? E agora eu vou explicar. Constitutivo é o ato que nasce quando você diz o sim, quando você concorda com ele, quando você se manifesta em favor dele. Ato declaratório é quando a declaração da pessoa decorre da existência ou da pré-existência de alguns requisitos. Assim eu pergunto, reconhecimento de Estado.
reconhecimento de Estado. Vejam bem, é um ato declaratório, porque declara uma situação pré-existente. Uma situação pré-existente. Qual seja território, povo e governo. Ele já existe. Então, eu declaro, eu sei que existe porque eu vejo lá o território, o povo e o governo. Então, vejam, quando se fala em ato declaratório para reconhecer a existência de um novo Estado, eu, em princípio, vou ter que me manifestar declarando a existência jurídica daqueles 3 atributos. Certo? Ou seja, esta declaração vai fazer com que eu possa emitir a minha manifestação livre unilateral. Reconheço a sua existência. Certo? Por outro lado, nós temos que entender o que é o efeito constitutivo. Quando se fala em efeito constitutivo, estamos falando em que alguém, tendo agido de alguma forma, acabou criando um Estado. E aí eu pergunto a vocês, o ato de reconhecimento de Estado é declaratório ou é constitutivo? Já falamos, em princípio é declaratório, né? Território, povo e governo. Declara uma situação pré-existente. Mas existem exemplos de ato de reconhecimento de Estado constitutivo? Ou seja, que um daqueles 3 atributos não existia e passou a existir? E aqui eu estou a dizer a vocês o seguinte, temos um exemplo clássico no mundo. O Estado de Israel. O Estado de Israel, pessoal, é um Estado que não tinha território e que foi constituído através de uma manifestação emitida pela ONU. A ONU criou o território de Israel, onde ali se posicionou uma população e um governo. Veja, por que o território palestino não é chamado de Estado? Por que os palestinos não têm um Estado? Porque eles ainda não têm um território. Ato que vem sendo tentado engendrar e que ainda não houve possibilidades. De qualquer sorte, nós não chamamos a Palestina de Estado. Ele não é um Estado que esteja configurado nas relações internacionais, porque ele falta nos elementos, o território, certo? Então, eu vou dizer que, excepcionalmente, o ato de reconhecimento pode ser constitutivo, certo? Em regra, o ato de reconhecimento é meramente declaratório. Vamos adiante, pessoal. O ato de reconhecimento é um ato expresso ou tácito? Muitos alunos na faculdade de Direito até me perguntaram, professor, o que é tácito? Vocês sabem o que é tácito? Eu acredito que saibam, né? Expresso quando eu me manifesto, eu digo, digamos, publicamente que eu estou reconhecendo. Eu faço um documento, eu assino um documento. Por exemplo, o Uruguai manda um documento ao Brasil dizendo reconheço a existência jurídica do Brasil, porque eu vejo nele um território, um povo e um governo. Agora, este reconhecimento pode ser tácito? Pode. Porque o ato de reconhecimento significa que o Estado estrangeiro que começa a se relacionar com um outro, ainda que não tenha se manifestado pelo reconhecimento, mas age com ele como se fosse um Estado, dizendo, eu vou manter relações diplomáticas com você, eu vou comercializar os meus produtos com você, eu vou lhe vender armas, eu vou lhe vender alimentos. Esta relação, este relacionamento, é que demanda a existência tácita do Estado. Eu não preciso dizer, eu estou agindo de acordo com esta vontade. Então, aqui nós temos uma natureza jurídica
dupla. É Estado, que pode ser declarado como Estado, né? E é, ao mesmo tempo, um ato de reconhecimento, né? Que se torna válido e eficaz. O ato tácito é aquele que demonstra a intenção de reconhecer. Vejam, os Estados Unidos da América nunca reconheceu o território de Cuba. Eu estou dizendo uma realidade ou estou dizendo uma bobagem? Os Estados Unidos da América nunca reconheceu Cuba. De uma maneira mais precipitada, vocês vão dizer, não, nunca reconheceu, são inimigos. E eu digo, reconheceu sim. Os Estados Unidos sabem e mantêm relações com Cuba. Até porque as relações que ele mantém com Cuba não têm a ver com relações diplomáticas, tem que ver com relações de desconformidade com a política ali mantida. Mas se eu estou me relacionando, certo? Eu não posso dizer que ele não existe, eu só me relaciono com quem existe. Então, no momento que os Estados Unidos, pasmem, criou uma área militar dentro do território de Cuba, chamada Guantánamo, negociando com Cuba um acordo, este acordo demonstra que Cuba é reconhecida pelos Estados Unidos, porque senão não teria feito um acordo, emprestando, digamos, né, ou cedendo parte de sua área territorial para os Estados Unidos. Este reconhecimento, ainda que não tivesse por escrito, é um reconhecimento tácito. Muito bem. Eu posso dizer ainda que o ato de reconhecimento é tão importante porque, repito, ele incorpora, ele integra os estados americanos, os estados soviéticos, da antiga União Soviética, os estados europeus, os estados asiáticos e assim por diante, dentro de possibilidades de autorregulamentarem-se, porque eles se relacionam de todas as maneiras possíveis. E este relacionamento, como ato jurídico, ele pode ser revogado? O que vocês acham? Eu posso tirar essa palavra que eu disse? Eu reconheci a existência jurídica do Brasil, porque tem território, povo e governo. Agora eu não quero mais, vou tirar fora. Não pode. O ato de reconhecimento é um ato irrevogável. É um ato que eu não posso voltar atrás. Porque no momento que eu me manifestei, eu não posso utilizar-me de outros artifícios para tentar mudar a minha palavra. Então, assim, mas o Brasil está em guerra com a Argentina e a Argentina incorporou o Brasil no seu território. O Brasil hoje é a Argentina. Deixou de existir o Brasil, não é verdade? Mas isso não faz com que eu tenha que revogar a minha vontade quando eu disse que o Brasil era um país e era reconhecido. Porque, na verdade, o que ocorreu aqui foi a perda do objeto que eu me manifestava, que era o Brasil. Se ele se perdeu, não há por que revogá-lo. E, por outro, nenhum ato de reconhecimento pode ser incondicionado. Eu não posso, desculpem, condicionado. Eu não posso condicionar a manifestação de vontade de um Estado a um ato determinado. E aí eu dou um exemplo histórico também, que talvez vocês nem saibam. Por exemplo, Dom Pedro I, ao negociar a independência do Brasil com Dom João VI, na verdade, diretamente vinculado a necessidades financeiras de Portugal com a Inglaterra, Dom João VI exigiu que Dom Pedro enviasse a Portugal cargas e cargas de ouro brasileiro para poder pagar a sua dívida externa com a Inglaterra. Ora, e esta argumentação de me mande ouro que eu te torno independente não pode existir no direito internacional, porque isso é um fato. Ou há um território, um povo e um governo, e ninguém pode impor uma condição. Porque senão tudo seria condicionado.
porque senão tudo seria estabelecendo-se de um modo que, na verdade, estaria sempre dependente de corrupção, por exemplo, para conseguir a independência, busca de vantagens econômicas para conseguir alguns atributos. Por isso que o ato é, além de irrevogável, é também incondicional, certo? De qualquer sorte, ainda voltando um pouquinho ao caso de Cuba, vocês viram que os Estados Unidos, embora de fato, tacidamente tenha reconhecido Cuba, porque se relacionou com Cuba, certo? Na verdade, o fato não é a falta de reconhecimento norte-americano em Cuba. Na verdade, o que existe é que os Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas com Cuba. Uma situação absolutamente diversa. Uma situação absolutamente fora do padrão, porque não há amizade entre os povos, mas os Estados Unidos reconhecem a existência de Cuba e Cuba reconhece a existência jurídica dos Estados Unidos da América, certo? Muito bem, pessoal. De qualquer forma, nós temos que analisar uma questão complementar e aderente. E esta questão complementar é estabelecida a partir de um fato concreto. O que nós vamos dar um pulo no chamado reconhecimento de beligerância. Reconhecimento de beligerância. Mas antes, eu perguntaria a vocês, se por acaso dentro do território brasileiro houvesse uma luta armada, certo? Para tornar o Brasil independente, certo? Como ocorreu nos Estados Unidos, como ocorreu mais ou menos no Brasil, mas como ocorreu em quase todos os países do mundo, todas as independências foram, a rigor, elas foram obtidas mediante uma guerra. Se há um estado de guerra, em que momento eu posso reconhecer aquele novo estado? Dentro do estado eclode uma guerra. Uma guerra para tornar o Estado independente. Vocês sabem que essa independência só será alcançada no momento, por exemplo, Portugal e Brasil, só será alcançada quando o Brasil for vitorioso em relação à guerra com Portugal. No momento em que nós estamos diante deste dilema, eu perguntaria, nesta guerra que ainda é contínua, que ela perdura no tempo e no espaço, enquanto as partes continuam lutando entre si, Portugal, a mãe pátria, e o Brasil, né, que é a população rebelde, digamos assim, enquanto esses dois estiverem lutando, né, em igualdade de condições, eu não poderia reconhecer o Estado Novo, porque isso seria prematuro, não é? Porque eu não sei se o Brasil vai ganhar ou Portugal vai reanexar. Nós temos uma situação indefinida. Então, vejam, não há condições de se reconhecer senão quando houver uma definição acerca do conflito. Assim, o momento que se mostra adequado para que haja reconhecimento, não o melhor momento, mas talvez bem adequado, é no momento em que, por exemplo, Portugal, como chamado mãe pátria, aquela que fez com que nascêssemos, certo? Demonstra que não tem mais condições de lutar com o Brasil. Ela se mostra impotente, ela se mostra sem força. Ela vê que o Brasil já se organizou internamente como Estado, que já tem alguns governos dentro de certos estados, que a revolta já perdura por muitos e muitos anos, e que aquilo está determinando uma espécie de reconhecimento tácito por outros estados da comunidade mundial. Quando nós temos uma situação em que aquele que é a matriz originária do Estado já perdeu forças para administrá-lo, já é viável a possibilidade de reconhecimento.
E, não obstante, é altamente evidente, indiscutível, que o melhor momento para o reconhecimento é quando a própria mãe pátria reconhece a existência de uma vitória pelos rebeldes. Ou seja, Portugal reconhece a vitória brasileira e declara que o Brasil é independente. Ora, neste momento, não há nenhum problema em se discutir a possibilidade de reconhecimento por qualquer Estado, certo? Mas voltemos agora ao chamado reconhecimento de beligerância. Pessoal, me perguntem se tiverem dúvidas. O reconhecimento de beligerância, e a palavra beligerância também deve ser estranha para vocês, beligerância significa fazer guerra, bellum gerere, fazer guerra, gerar guerra. Bellum é guerra, gerere é nascer, fazer, obrar, agitar. Então, nós estamos dizendo que é uma situação de luta interna no país. Um país que se reúne entre todos os seus cidadãos e que, numa facção determinada do seu território, eclode uma revolução. Uma revolução que pretende não a tomada do poder central, mas a criação de um novo Estado através da cessação ou seccionamento do território do Estado. Isso não lhes lembra um pouco a Guerra dos Farrapos? A Guerra dos Farrapos não foi um conflito cujo objetivo básico era liberar-se do resto do Brasil, criando aqui a famosa República do Piratini? Ou seja, quem lutaram, os farrapos, queriam a independência do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina. E os farrapos lutaram durante muitos anos para dividirem-se em relação ao Império Brasileiro. Eles não queriam mais o governo do território brasileiro, representado pelo imperador. Eles queriam um governo republicano que aqui seria constituído, e lutaram para isso. Tentaram obter isto, infelizmente, perderam a guerra, vamos ser bem claros, né? Mas, de qualquer sorte, então, o Império recompôs, reestruturou e retomou o Estado que tinha este tipo de conflito. Mas vejam, o que é beligerância? Vamos, então, imaginar essa mesma situação que tivesse ocorrido no Brasil e que, por exemplo, o Uruguai, que é nosso vizinho, exatamente no estado em que ocorre a guerra, o Uruguai resolva manter relações com a população rebelde, com os farrapos. Pode. Em princípio, o direito internacional não aconselha, porque se for manter relações com os farrapos, estará criando um inimigo com o resto do Brasil. E vejam bem, se os rebeldes farrapos vencerem, tudo bem para o Uruguai, mas se não vencerem, criou um inimigo, com quem, evidentemente, o Uruguai não vai manter relações diplomáticas. Mas o direito internacional criou uma estrutura para resolver isso. E este é o reconhecimento de beligerância. Ou seja, o Uruguai diria assim: eu reconheço que dentro do território brasileiro existe um estado de guerra, de fato, uma guerra de fato, guerra esta que é indefinida quanto aos seus resultados. Eu não sei qual é o resultado. Mas eu não quero criar inimizade nem com a facção de rebeldes, nem com a facção do povo brasileiro. Eu quero, em princípio, manter relacionamento comercial, por exemplo, com ambas as facções. Ora, evidentemente que, quanto ao Estado brasileiro, que já teria sido reconhecido antigamente pelo Uruguai, no momento em que ocorre esse conflito, o Estado do Rio Grande do Sul se exclui do Brasil para que o Uruguai possa se relacionar com os rebeldes.
E este relacionamento se faz como? Para que não haja prejuízo aos interesses do Uruguai no território brasileiro. Isso se faz através do que chamamos de declaração de neutralidade. Eu vou declarar que o Brasil, que o Uruguai é um país que mantém relações com os rebeldes e com o povo brasileiro. E isto é declarado num sentido de que eu me coloco como imparcial neste conflito e não vou assumir nenhuma parcialidade em favor de um ou de outro. Esta declaração de neutralidade ou de país neutro autoriza, então, que o Uruguai reconheça a personalidade jurídica dos próprios rebeldes. E se os rebeldes forem reconhecidos, ele poderá manter livre trânsito de amizade com esta população e de relacionamento geral. Por seu turno, se, por exemplo, o próprio Brasil reconhece a existência da beligerância no sul do Brasil, o Brasil poderá reconhecer também a beligerância neste estado, porque, na verdade, isso tem um objetivo e um efeito importante para o Brasil. Primeiro, o Brasil se exonera, se libera de qualquer responsabilidade que venha a ser praticado pelos rebeldes. Por exemplo, projetaram os rebeldes uma bomba atômica que caiu sobre o território argentino. De quem é a responsabilidade? Como não existe um Estado gaúcho, ou Piratini, como se diria, a responsabilidade recairia sobre o Brasil. Mas se o Brasil reconheceu a beligerância, o Brasil vai se exonerar dessa responsabilidade. Não, eu estou reconhecendo para que eles respondam. Quem não tem personalidade jurídica não existe no direito. Por isso eu vou reconhecer. Por isso eu vou aceitar a existência deste conflito. E mais do que isto, pessoal, certo? Isso só será aceito se estes rebeldes assumirem responsabilidade sobre seus atos, de acordo com as leis e usos de guerra. As leis e usos de guerra. O que são leis e usos de guerra? Na verdade, o direito internacional criou inúmeros tratados internacionais nos transcursos de toda a história da humanidade e, primordialmente, no momento em que terminou a Segunda Guerra, ou no transcurso da Segunda Guerra Mundial, criou inúmeros tratados para disciplinar a guerra. Olha a palavra estranha, né? A guerra é um caos, mas eu quero disciplinar, eu quero causar o menor dano possível ao cidadão, que não tem responsabilidade pelo evento. Por exemplo, as populações civis, o patrimônio cultural, as pessoas que não estão envolvidas no desforço de guerra, e assim por diante. Então, assim, criaram-se uma série de exigências formais nesses tratados que nós passamos a chamar leis e usos de guerra, que são uma forma de humanização da guerra. Por exemplo, estão proibidas as chamadas bombas incendiárias. Ou seja, aquelas bombas que incendeiam sobre o corpo da vítima e que tornam a morte algo muito drástico. As chamadas balas dum-dum, que vocês já devem ter ouvido falar, são aquelas que explodem em contato com o corpo e espalham fragmentos por todo o corpo humano, causando um sofrimento desnecessário. E outros gases asfixiantes, os gases do efeito mostarda, entre outros, que são proibidos pelo direito internacional. Então, se essas populações respeitam os usos e as leis de guerra, certo? Eles podem ser reconhecidos também como beligerantes, ok? Importante ressaltar, estes beligerantes recebem uma personalidade jurídica, ou seja, sujeitos de direitos e deveres, né?
recebem essa personificação jurídica de modo absolutamente transitório, temporário. Por quê? Porque, com o término do conflito, ou os rebeldes venceram e criaram um novo Estado, ou o povo da mãe pátria, o Estado brasileiro, como quiserem, que reincorporou o território rio-grandense, né, ele, na verdade, volta a ser um só Estado. E isto faz com que sempre essa personalidade jurídica desapareça, porque ela é meramente provisória enquanto perdurar o conflito. Muito bem, pessoal, vamos para o último ponto. O reconhecimento de... Professor. Oi, quem fala? Fala? Natália. Natália, fala, Natália. Eu queria te perguntar se tu poderia comentar um pouco sobre o caso de Taiwan. Taiwan, sim. Vamos, como nós estamos aqui quase no fim, na próxima aula eu te prometo que trago toda a história, tá? Porque é um pouquinho longa e eu quero explicar com mais propriedade para vocês, tá? Não tem problema, Natália? Obrigada. Tá? Já antecipo vocês. Taiwan é um país, é um estado? Taiwan é um estado? Taiwan não pertencia à China? Professor, Fala. eu acho que ele pode ser reconhecido, mas o problema é o poder da China, ele não está influindo o dentro. Ele é reconhecido porque todo mundo vê que ali temos um território, um povo e um governo, não é verdade? É uma ilha, né, às margens do próprio território da China continental, que, na verdade, se dissociou da China, e eu vou contar a historinha para vocês depois, tá? Se dissociou da China porque não queria admitir a revolução de Mao Tse-tung, tá? Não queria admitir o quê? O poder comunista, porque quem foi para Taiwan eram os povos ricos da China. Então, lá eles criaram a sua colônia, o que nunca foi admitido pela China, certo? A China, inclusive, obrigou na ONU a expulsão de Taiwan do Conselho da ONU, porque a China inviabilizou a sua permanência, por isso, ou fico eu, China continental, ou fica Taiwan. Eu não vou admitir duas Chinas aqui. E outra, você sabe que é tão grave este conflito entre chineses e taiwaneses, porque, na verdade, este conflito redunda numa espécie de impossibilidade de relacionamento diplomático por todos os países do mundo que mantêm relações com a China. A China diz: mantenham relações diplomáticas comigo e, se tiverem relações diplomáticas com Taiwan, não terão mais comigo. Vejam só a situação que perdura. Mas vamos falar do assunto, certo? Pode ficar tranquila, Natália. Quem é que fez a pergunta, por favor? Antes, o rapaz? Não sei. Agora... Foi o Wei. Quem? Wei. Não, professor, é por causa eu sou de Taiwan. Tu é de Taiwan, tá taiwanês? Então, quem sabe tu pode nos contar essa historinha, hein? Tu concorda com a... É o Wei Shen? Sim. Tu é taiwanês, então? Sim, eu sou. Tu concorda da inexistência de relações diplomáticas com as da China, né? Sim, o professor está bem certo. Que falou. É isso aí. Nós vamos falar um pouquinho mais e vou pedir tua colaboração na próxima aula. Pode me ajudar muito e colaborar com os colegas. Acho que é muito importante. Com certeza. Tá, obrigado, Wei. Então, vamos terminar o assunto. Reconhecimento de governo agora. Quando eu falo em governo, eu não estou falando de área territorial. Eu estou dizendo aquela situação em que o governo do Estado muda. Então, a situação é a seguinte: quando houver tomada do poder por um novo governo, mas que esteja em desacordo com as regras da Constituição, ou seja, ela é através de um golpe de Estado ou de uma revolução, de uma maneira anômala. Um grupo tomou o poder. Perdão, qual é o tópico agora? Reconhecimento de governo. Tá? Governo. Tá, obrigada. Então, veja, no momento em que houve um desacordo na tomada do poder,
O regular na tomada do poder, haver eleições, o eleito assume o poder. Isso é constitucional. Né? Se for, por exemplo, o sistema parlamentarista, o Congresso vota e aquele é o chefe do Estado. Né? Desculpe, chefe de governo. De qualquer maneira, pessoal, eu estou falando de uma revolta interna contra a Constituição que toma o poder de uma forma abrupta. Ora, pessoal, este golpe de Estado vai determinar como, vamos imaginar lá, nos governos militares, Revolução de 64, houve um golpe de Estado. Retirou-se o presidente e os militares assumiram o poder. Foi um golpe. Sem pedir para ninguém. Invadiram, tomaram o poder. Ora, neste momento, vocês imaginem a situação da comunidade mundial que não sabe se vai se relacionar ou não com este novo governo. Não conhece ainda. E sabe que ele ingressou no poder de modo errôneo, não correto. Então, vejam, quando é que estes povos que nos circundam podem reconhecer este novo governo? São 5 hipóteses. A primeira das hipóteses, quando este novo governo mantiver controle efetivo da máquina estatal. 2, quando houver aceitação do novo governo pela população. Isso é um fato difícil. Terceiro, a ausência de uma resistência armada. Quarto, o cumprimento de todas as obrigações internacionais deste Estado. E quinto, a não violação das normas do direito internacional. O que nós temos aqui, pessoal? Que nestas circunstâncias, imagina-se que o novo governo assumiu toda a máquina administrativa, política e econômica do Estado, nenhum problema em que outros estados venham reconhecer este novo governo. Vejam, outro sim, que este reconhecimento de governo não significa reconhecimento de sua legitimidade ou aprovação de sua política. Não significa manter relações diplomáticas, necessariamente. O novo governo deve dirigir o Estado e representá-lo sempre no cenário internacional. Deverá estar presente nos acordos e nos negócios internacionais que o país regularmente sempre se ocupou. Alguém tem alguma pergunta ainda, pessoal? Acho que está bem por hoje, professor, né? Deve estar cansado. Natália? Poderia repetir o Fala, Natália. penúltimo tópico de reconhecimento de governo? Cumprimento das obrigações internacionais pelo Estado. Certo? Que cumpre todos os tratados internacionais. Vejam, aqui aproveitando um exemplo, quando os Estados Unidos negociou com Cuba a base militar de Guantánamo, que é uma espécie de aluguel, né, que os Estados Unidos faz, porque paga o preço pelo uso, certo? Quando ele criou esse acordo, fez um acordo por 99 anos. Mas fez esse acordo no tempo que o presidente não era Fidel Castro. Foi antes da Revolução Cubana. E vejam, o Estado que é tomado pela força, como foi o caso de Cuba, por Fidel Castro, este Estado tem que respeitar os compromissos internacionais. É por isso que nunca Fidel Castro criou qualquer obstrução à manutenção da base militar de Guantánamo, que até hoje existe, certo? E em vias de fazer os seus 99 anos aí. Ok? É um exemplo que eu acho que fica bem caracterizado. Certo, Natália? Então, é isto. Bom, pessoal, quero agradecer a todos. Vou pedir aos colegas que se apresentam aqui com o microfone desligado e com a câmera desligada, que essa presença aqui é meramente alegórica, né, pessoal? Presente é quem está participando, presente é quem eu estou observando. Eu não quero obrigar ninguém a fazer nada, não tem problema de falta, não é essa a situação,
mas eu acho que a colaboração seria muito importante para o professor também. Ok? Eu quero desejar a todos um feliz feriado amanhã, aproveitem bastante. E a semana que vem nós temos 2 compromissos. O primeiro compromisso é falar sobre, Natália, sobre Taiwan, não é isso? E o segundo, Taiwan. a Isso. correção da nossa prova, tá? Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima semana. Obrigada. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.